números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo estava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu e chutou. O menino tímido de Damolândia não imaginava que um dia atingiria o sonho de jogar futebol profissionalmente, muito menos que vestiria a cobiçada camisa amarela da seleção brasileira. Mas o Idemar conseguiu. Após uma infância difícil na Vila São José, em Goiânia, o garoto se tornaria jogador de futebol. A insistência por uma oportunidade no Goiás Esporte Clube foi recompensada. O Idemar, com um talento impressionante, se tornou um ótimo meio-campista. Mas para isso teve que superar uma séria lesão que quase interrompeu sua trajetória. Com o drama vencido, o Idemar chegou à seleção brasileira e nos conta como foi a experiência de vestir o verde e amarelo contra a Alemanha, em Brasília, e contra o Equador, quando foi considerado um dos melhores homens em campo. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Idemar, muito obrigado por receber o Futebol de Goiás e suas histórias aqui na sua casa. Você que nos dá o privilégio de sabermos um pouquinho da sua história. Você está abrilhantando. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Rafael. É realmente um prazer muito grande ter vocês aqui e fazer parte realmente desse novo programa, né, que vocês estão apresentando. E para Goiás realmente é uma coisa nova e muito positiva. O Idemar, você foi o primeiro goiano a ser convocado para a seleção brasileira? Como é que foi isso? Fui o primeiro goiano. Acho que foi para mim uma satisfação muito grande, não só para mim, mas para o estado de Goiás, porque no momento que eu fui convocado para a seleção brasileira, foi um momento que, na ocasião, geralmente ia convocado do eixo Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então era muito difícil um jogador, a não ser de outro estado, ser convocado para a seleção brasileira. Eu tive essa felicidade de ter realmente feito 2 grandes campeonatos brasileiros na ocasião e ter sido lembrado para a seleção brasileira. Você foi convocado para a seleção, Idemar, na primeira vez com o Carlos Alberto Silva. Qual que você ressalta a importância? Você acha que essa convocação foi devido à campanha que você fez com o próprio Carlos Alberto Silva aqui no Goiás?
Sem dúvida, né? Porque com o Carlos Alberto Silva eu ganhei um campeonato com o Goiás aqui invicto, né? O Goiás fez um lindo campeonato no ano de 86 e 87. E também o Campeonato Brasileiro, né? Então, das campanhas boas que eu fiz dentro do Brasileiro, e por ele me conhecer e também ter me dado essa oportunidade e de me levar até a seleção brasileira. Eu queria saber especificamente, assim, não só por ele ter te levado para a seleção, qual foi o papel fundamental do Carlos Alberto Silva na sua carreira? Até porque você teve um pequeno problema e foi ele que te trouxe de volta para o futebol. Conta essa história para nós. Eu comecei a jogar praticamente em 1983, subindo as categorias básicas do Goiás, com o Paulo Gonçalves, né? Só que com o Paulo Gonçalves eu não consegui chegar a jogar. Eu treinava somente com os profissionais e em seguida eu vim de um campeonato brasileiro de seleções que eu fui considerado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de Seleção em 1983 no Rio de Janeiro. Nós perdemos a semifinal do campeonato para a seleção do Rio de Janeiro na cara ou coroa na CBF, coisas que você não entende, só acontece como se diz, com os considerados pequenos, né? Porque nós tínhamos naquela ocasião um grande time para chegar à final do campeonato de seleções. Na minha chegada com o Paulo Gonçalves eu tive uma lesão, né, na coxa, acabei ficando quase 2 anos parado e nesse período eu fiz uma cirurgia e teve logo a chegada do Carlos Alberto Silva, né? O Carlos Alberto Silva foi também uma das pessoas responsáveis por esse grande momento que eu tive no Goiás, né? Não só ele, mas como muitas pessoas que eu posso citar. Foi o Wilson Rezende, que eu comecei o meu primeiro dia de treinamento no Goiás, nas categorias de tampinha do Goiás, entendeu? O Triel, que foi ex-jogador do Goiás, Gonçalino, ex-jogador do goleiro do Goiás, Joel Marcelino, Luiz Machado, diretor das categorias de base. Então foram pessoas assim que tiveram realmente uma condição, me deu uma condição muito boa dentro do próprio Goiás, de categoria de base, a chegar no profissional. E o Carlos Alberto Silva veio acabar realmente do que fala no futebol. Ele veio acabar de dar uma polida na joia, né? E eu comecei a ter oportunidade com ele e tive realmente um grande momento, principalmente no Goiás, com o Carlos Alberto Silva. Idemar, hoje até as convocações nem geram tanta expectativa assim como gerava, né, na década de 80, na década de 70, de 90. E eu queria saber como é que era, até aproveitando que você começou a falar sobre a importância do Carlos Alberto Silva para a sua ida à seleção brasileira, e como é que era o dia a dia de vocês na seleção? Como é que era o tratamento dele com você? Os jogadores já ficavam assim, aquele ali é o jogador do treinador? Não, na realidade é o seguinte, né? Era muito difícil, principalmente se tratando na ocasião que quando eu joguei no Goiás, o Goiás era um clube realmente que tinha muita dificuldade financeira, condição de trabalho realmente era muito precária, porque nós treinávamos ali na Serrinha e treinava ao lado do torcedor. O torcedor praticamente quase entrava dentro do campo, né? Então, ali naquele primeiro campo do Goiás, o campo era aberto, então a gente tinha assim, um contato muito grande com o torcedor, né? E então isso aí foi fundamental também, né? E se tratando de seleção, praticamente a maior dificuldade era de ir para a seleção. Nunca tinha ido por uma seleção brasileira. Jogadores que jogavam num clube de menor expressão, como era o Goiás, que na ocasião foi eu e o Milton do Curitiba. E eu tive muita dificuldade por uma rejeição, né? A rejeição de você jogar num clube pequeno, até por parte da imprensa, né? Que a imprensa já me conhecia de eu já estar fazendo 2 grandes campeonatos brasileiros muito bons. Mas como é que funcionava essa rejeição, como você falou? Funcionava a rejeição por se tratar assim, do estado de Goiás, né? O Goiás é um time muito pequeno no cenário brasileiro. Mas tem algo específico assim que te marcou muito dessa rejeição, às vezes não ser procurado pela imprensa ou dentro da comissão técnica, alguma coisa nesse sentido? Não, às vezes assim, dentro da própria imprensa, né? Porque
A imprensa, muitos pouco aceitavam, mesmo eu estar fazendo ser considerado um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro, da revelação do Campeonato Brasileiro, né? De ter tido uma regularidade muito grande nesse período, em termos de campeonato, mas a imprensa ela não conformava assim com a minha convocação. Eu acho que as cobranças eram muito grandes em função que a seleção brasileira estava muitos anos sem conquistar, praticamente 20 anos sem a conquista. Então a cobrança era uma cobrança assim exagerada, né? Mas eu acho que nos períodos que eu tive na seleção brasileira, tanto com o Carlos Alberto Silva como o Lazzaroni, eu tive realmente a possibilidade de fazer 2 grandes jogos. No meu último jogo com a seleção brasileira, jogando em Cuiabá, eu fui eleito o melhor jogador da seleção, né? Ganhei todos os prêmios com a camisa da seleção brasileira. Então ali confirmou um pouco assim da expectativa, né, e do que eu sabia que eu podia fazer dentro da seleção. Só que em termos de seleção brasileira, nos meus melhores momentos que eu tive muitas lesões, principalmente nesses momentos cruciais da seleção brasileira, porque o Carlos Alberto Silva tinha me colocado que eu era o 3º nome da lista para ir para a Copa de 90. Então foi quando eu tive também a fratura e fiquei praticamente 1 ano para recuperar de uma lesão. Então eu perdi uma grande oportunidade na Copa. E em 1983, que eu tinha vindo, né, de uma conquista da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 92, eu estava atravessando um grande momento com o Parreira novamente. E por 2 oportunidades, o Jairo, que era o olheiro da seleção, trabalhava no Flamengo. E o Jairo falou: o Parreira mandou te avisar que vai convocar você para a seleção brasileira, que ele vai testar você, que com ele você não teve a oportunidade de ser testado, né? Eu acabei tendo 2 lesões seguidas, acabei ficando fora. E nessa ocasião foi quando eu tive uma proposta, já no final de 93 para 94, eu tive uma proposta boa do futebol mexicano. Não tinha ganhado dinheiro no futebol brasileiro, nem no próprio Goiás, nem no próprio Flamengo. Apareceu essa oportunidade de uma condição financeira muito boa, e eu acabei abrindo mão, naquele período que eu já estava no Flamengo como capitão da equipe do Flamengo, e de uma possibilidade de seleção brasileira, porque eu já estava com 28 para 29 anos, pensar também já no lado financeiro, né? O Idemar, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa sua passagem pela seleção brasileira e também sobre a repercussão, os desdobramentos dessa rejeição. Combinado? Combinado. Tá aí, então, Futebol de Goiás especial deste domingo com o Idemar falando aqui no Futebol de Goiás. Você fica agora com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 1943, a seleção goiana enfrentou a seleção catarinense pela 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Seleções. Os 2 jogos da eliminatória foram realizados em Florianópolis. No primeiro jogo, os catarinenses venceram por 2-0. Goiás precisava vencer a 2ª partida para forçar um 3º jogo. Em Goiânia, os torcedores se amontoavam nos bares que tinham rádio para acompanhar o resultado da partida. A Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, informou inicialmente que Goiás vencia por 2-0. Mais tarde, disse que o confronto acabou empatado por 2-2, um balde de água fria nas pretensões anhanguerinas. Os goianos lamentaram o resultado, mas ficaram consolados, afinal o jogo foi fora de casa. Eis que a ilusão foi desfeita. No outro dia, por meio de um telegrama, os dirigentes da Federação Goiana de Futebol informaram que os catarinenses haviam vencido por 4-1. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos
Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias no oferecimento de tintas e texturas Colatex. Pintando com arte, Rafael. Vinícius Tôndolo, estamos recebendo na edição deste domingo aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, o Idemar. E no bloco anterior, você falou que se sentiu menosprezado. Que passagem foi essa? O que efetivamente te machucou? Uma entrevista, uma palavra, um gesto? Nos conte, por favor, Idemar. Não, a passagem assim que no futebol, ela, em termos de seleção brasileira, ela me magoou porque eu até conversei com ele depois com o Sebastião Lazzaroni, né? O Lazzaroni foi meu treinador 1 ano no futebol mexicano, logo em seguida que ele me cortou da seleção brasileira, porque no meu primeiro ano do futebol mexicano eu fui considerado um dos grandes jogadores do campeonato mexicano, né? E o Lazzaroni passou praticamente uma temporada comigo no Leão do México, e eu fui realmente muito bom. Logo em seguida que eu tinha saído da seleção brasileira, ele também tinha saído da seleção, e o Lazzaroni me cortou da seleção brasileira alegando que eu era um jogador que tinha um físico frágil, e isso aí realmente me magoou porque eu estava atravessando um grande momento dentro da seleção brasileira, né? Era a minha grande oportunidade, e se na seleção brasileira ele me cortou por essa situação, como que eu poderia ser titular e jogar o grande futebol que eu joguei no futebol mexicano com ele numa temporada seguinte, de ser eleito um dos grandes jogadores do campeonato mexicano com ele, né? E ele, tipo assim, então, se para a seleção ele tinha aquele pensamento, no Leão eu não poderia jogar com ele, né? Mas assim, eu sei que a situação envolveu outras coisas, né? Depois eu fiquei sabendo, porque eu conversei com ele, porque o Vasco queria vender o Zé do Carmo, né? E acabou, o Lazzaroni começou a carreira dele dentro do próprio Vasco, né? O Eurico Miranda fazia parte da direção da seleção brasileira, e o Eurico mandou o Lazzaroni me cortar da seleção para convocar o Zé do Carmo, para o Zé do Carmo ficar um período na seleção brasileira, e logo em seguida o Vasco vendeu o Zé do Carmo. Então a minha saída da seleção brasileira foi realmente esse caso, que foi um caso assim que me magoou muito, mesmo ele me comandando durante a chegada dele lá em Guanajuato, no Leão. Eu fiquei praticamente assim uns 2 meses com ele sem conversar com ele, você entendeu? Nós trabalhávamos mais, era a parte profissional, era um bom dia e boa tarde, porque eu não conformava com o que aconteceu comigo nessa situação de seleção brasileira. Depois eu fui conversando com ele, eu fui entendendo melhor a situação, e também o tempo vai passando, você vai amadurecendo, né? E a gente sabe assim que dentro da seleção brasileira existe coisas realmente muito difíceis, né? Então eu perdoei ele e a vida segue, né? A vida seguiu novamente, e eu vendo novamente, né, aquele grupo que eu iniciei dentro da seleção brasileira, que foi o grupo que foi campeão de 94 do campeonato do Mundial, ganhando o campeonato com Romário e Bebeto, fazendo aquela realmente mudando a cara do futebol brasileiro depois de tantos anos sem uma conquista. Ali, daquele grupo que eu fiz parte, foi da onde começou novamente uma história positiva e vencedora da seleção brasileira. Aí vamos falar um pouquinho da sua primeira partida, que foi contra a Alemanha, na época a Alemanha Ocidental, né? Que foi a seleção que foi campeã em 90. Você entrou, jogou poucos minutos, se não me engano foram 7 minutos em campo, mas já deu para mostrar seu potencial. Como que foi aquela partida? Pela primeira vez vestir a amarelinha. Foi especial, né? Porque iniciando ali o meu primeiro jogo na seleção brasileira em Brasília que está muito próximo de Goiás, do nosso estado. E foi muitas pessoas, né, de Goiás para ver eu, assim, de uma possibilidade de eu entrar no jogo. Praticamente a ansiedade de fazer o meu primeiro jogo com a camisa da seleção brasileira era muito grande. Entrei nesse jogo, fiz a jogada do gol, né, praticamente a jogada do gol. Nós empatamos com a Alemanha de 1-1 esse jogo. A Alemanha, naquele ano, já dava para perceber que era um time que ia lutar para a conquista da Copa, como aconteceu em 90, aquilo era 87, mas já se via um desenho de um grande time que a Alemanha tinha. O Brasil estava
num período ainda de formação, e já a Alemanha com um grupo realmente fantástico, né? Um time que logo em seguida foi campeão mundial. Então eu acho que foi bom, né? Me tirou realmente esse primeiro jogo, mesmo jogando pouco, mas já me tirou aquela ansiedade, aquela vontade de estar ali na seleção brasileira, dentro das 4 linhas, né, representando realmente o nosso estado. Isso para mim realmente é fantástico, como é até hoje, né, de ser um primeiro goiano a vestir a camisa da seleção brasileira, jogando pelo Goiás Esporte Clube, o clube que me projetou dentro do cenário brasileiro, né, que me fez tornar um atleta realmente muito conhecido. Tudo deu certo, até porque eu sempre fui um atleta que tive uma força psicológica muito grande, porque eu vim de família muito humilde, muito pobre, né? Então, morando aqui em Damolândia, a 60 quilômetros de Goiás, né? Uma terra realmente que eu tenho um grande amor por aquela cidade, de eu ter nascido ali, por as pessoas. E vindo para Goiânia, assim, passei muita dificuldade aqui. Nós passamos, em algumas oportunidades, nós passamos fome, que foi logo em seguida quando o meu pai faleceu, né? Então nós não tínhamos praticamente nenhuma cama para dormir, e isso aí fez realmente me amadurecer como pessoa. Desde garoto, desde os 7 anos eu já trabalhava com meu pai. Então, tipo assim, meu pai deu pra gente, não só meu pai, mas a minha mãe, né, que está viva ainda, a Dona Maria de Lourdes. Então ela sempre dentro do que ela podia de oferecer pra gente, a minha mãe, tanto meu pai também, no pouco tempo que a gente teve realmente um convívio com ele passou as melhores coisas da vida pra gente. A Placar, inclusive, você falando dessa parte financeira, dessa dificuldade que você passou, a Placar estampou uma foto sua quando você foi pra seleção, inclusive colocando na legenda o office boy na seleção. Queria que você me contasse essa parte que você teve que trabalhar para poder ajudar a sustentar a casa, e depois a história do Del Rey, que você ia de ônibus, né, se eu não me engano, pra Serrinha, depois que voltou da seleção, recebeu um troquinho legal e conseguiu comprar o Del Rey, que era usado, mas te levava pra treinar, né? É verdade, né? Eu fico muito feliz por tudo que aconteceu na minha vida, né? É igual eu falei pra você, que vim de família muito pobre, né, mas ao mesmo tempo eu sempre soube realmente valorizar todo mundo. Os meus amigos que eu tinha 15 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, praticamente hoje eles são as mesmas pessoas. Eu sou a mesma pessoa de quando eu entrei no Goiás e quando eu encerrei a minha carreira. Hoje eu sou a mesma pessoa. Então eu nunca mudei em nada. Então isso é fundamental na vida do ser humano, né? Eu fui office boy, eu fui engraxate, eu fui vendedor de fruta, eu fui vendedor de alface na rua, eu fui servente de pedreiro, então eu fui vendedor de picolé, eu fui vendedor de laranjinha, que eu morei 10 anos na Vila São José, né? Então, assim, meus grandes amigos da Vila São José, então sabem um pouco, assim, da minha história, né? Então, uma história, assim, de um garoto guerreiro, com objetivo, sonhando um dia de ser realmente um grande jogador de futebol, porque eu sabia que eu tinha um grande potencial, porque o futebol ele não está no pé, o futebol ele está na cabeça e no coração. O futebol é coração e cabeça, a parte psicológica, né? Porque às vezes você tem o futebol no pé, mas você não tem a cabeça, né? Então eu fui muito preparado desde os 10, 12 anos, quando eu pus o pé no Goiás. Eu já sabia realmente o que eu queria e que se eu tivesse uma oportunidade eu ia chegar a jogar ali no Serra Dourada, porque quando eu tinha 10 para 11 anos antes do meu pai falecer, a minha família são todos torcedores do Vila Nova, né? Meus irmãos, minhas irmãs, então minha família toda é Vila Nova. E meu pai era vilanovense fanático. Então meu pai, o primeiro jogo, meu pai me levou num jogo em 1977 no Serra Dourada para ver Vila Nova e Goiânia, entendeu? Então eu vi realmente o Goiânia saindo ali com aquele grande time. E eu vendo o Goiânia e o Goiás ali sair, e o Vila Nova saindo, e meu pai naquela euforia. E eu falei meu pai, um dia eu vou jogar nesse campo aqui, eu vou vestir a camisa de um clube aqui eu não só quero pisar nessa grama aqui, eu vou jogar nesse campo aqui. As nossas palavras, elas têm realmente poder, né? Então tem poder.
eu acompanhava muito ele no celular. Todos os jogos do Vila Nova eu tava lá com o velhinho e ele torcendo pro Vila Nova, vendo o pai torcer, eu tinha que... Você torceu pro Vila Nova? Torci muitas vezes, né? Você era torcedor do Vila Nova? Eu não sei se eu era torcedor do Vila Nova, porque, tipo assim, eu era muito novo, né? Então tinha 10 para 11 anos, né? Então, tipo assim, eu ia no jogo, como meu pai, eu via meu pai naquela euforia, naquela felicidade com o Vila Nova, eu torcia porque eu também queria ver a felicidade dele, assim, entendeu? Porque realmente ele era fanático, torcedor do Vila Nova, né? Quando ele faleceu, eu fui logo fazer um teste no Goiás, né? Coincidência, né? Eu fui fazer um teste no Goiás, passei no meu primeiro teste no Goiás, né? E então as coisas assim, elas foram acontecendo muito rápido na minha vida. Demar, até o João Paulo perguntou como é que foi ir à concessionária, comprar o carro, ter a oportunidade. Foi o primeiro carro que você teve, esse Del Rey, e como é que era chegar no Goiás motorizado? Complicado, né? Porque é o seguinte, se ganhava muito pouco. Eu ganhava nessa ocasião, tipo assim, nessa oportunidade eu já era considerado a grande revelação do Campeonato Brasileiro, e eu ganhava 3 salários mínimos. Então o dinheiro que eu ganhava no Goiás não dava para comprar um carro, né? Não tinha como comprar um carro. Então eu passei praticamente de final de 85 para 86, eu passei, tipo assim, que antes disso eu morava aqui na Vila Ana Maria, né? Na Vila Ana Maria. E eu ia de ônibus, eu passei quase 2 anos jogando já no Goiás como profissional, então eu pegava o ônibus da Redenção Campinas aqui na Praça da Matriz e parava lá na porta do Goiás, né? Então já como profissional eu andava de ônibus, já nem me importava, né? E já ia batendo papo com os torcedores, que encontrava já os torcedores do Goiás e tal. E às vezes eu fazia até brincar. Pô, você jogando no Goiás e andando de ônibus, fala, o Goiás paga muito pouco. Não se iluda com jogador de futebol, que o que eu ganho lá, talvez você ganhe até muito mais do que eu ganho aqui no dia a dia, no seu trabalho, né? E nessa ida minha da seleção brasileira, foi que eu consegui, na época a seleção pagava $1.000 por jogo, né? E pela convocação, e algumas você tinha umas diárias. E eu juntei um dinheiro nessa ocasião da seleção, foi quando eu comprei realmente esse Del Rey, que me deu muito trabalho. Me deu muito. Era melhor andar de ônibus que andar naquele Del Rey. Você falou em juntar dinheiro. Eu fiquei sabendo de um amigo seu que você era murrinha pra caramba. Eu quero saber dessa história daqui a pouco. Quero saber, você teve uma passagem também com o Renato Gaúcho, não teve? Tive uma passagem com o Renato Gaúcho. Então daqui a pouco você vai contar na sequência do Futebol de Goiás e suas histórias, essa história com o Renato Gaúcho. Eu quero saber se era mão fechada ou não. Combinado? Combinado. E você fica com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. O dia 8 de junho é uma data movimentada na história da seleção brasileira, que já jogou 14 vezes nesse dia. Década de 30. Em 1934, empatou 100 gols com o Gdansk, da Iugoslávia, amistoso em Zagreb. Década de 50. Em 1958, o Brasil venceu por 3-0 a Áustria, com 2 gols de Mazzola e 1 de Nilton Santos, na Copa do Mundo da Suécia. Década de 60. Em 1966, 2 amistosos foram realizados na mesma data no Maracanã, 3-1 sobre o Peru e 2-1 sobre a Polônia. Década de 70. Em 1977, empate sem gols com a Inglaterra em amistoso no Maracanã. Década de 80. No dia 8 de junho de 1980, o Brasil venceu o México por 2-0 em amistoso no estádio do Maracanã. Os gols foram marcados por Zé Sérgio e Serginho Chulapa. Na mesma década, em 8 de junho de 1983, outro amistoso, na cidade de Coimbra, e o Brasil goleou a seleção de Portugal por 4-0, com gols de Careca 2 vezes, Sócrates e Pedrinho. Já em 8 de junho de 1985, mais uma vez, a seleção brasileira em campo.
desta feita no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre. Vitória por 3-1 sobre o Chile, com gols de Zico 2 vezes e Leandro. Já em 8 de junho de 1989, aconteceu a comemoração dos 75 anos da CBF. E o Brasil, na oportunidade, voltou a golear a seleção portuguesa, 4-0. Com gols de Bebeto, Ricardo Gomes, Charles e Sobrinho contra. Este jogo aconteceu no estádio do Maracanã. Década de 90. Em 8 de junho de 1994, amistoso em San Diego. E o Brasil goleou a seleção de Honduras por 8-2. Romário 3 vezes, Bebeto por 2 oportunidades, Cafu, Raí e Dunga, os gols da seleção do Brasil. No dia 8 de junho de 1997, o Brasil empatou com a Itália, 3-3 no torneio da França, em Lyon. Já no dia 8 de junho de 1999, o Brasil venceu a Holanda no estádio Serra Dourada por 3-1. Gols de Amoroso, Leonardo e Frank de Boer contra. Década de 2000. No ano de 2002, no dia 8 de junho, o Brasil goleou a China na fase de grupos da Copa do Mundo da Coreia e do Japão, com gols de Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Já em 2005, o Brasil perdeu para a Argentina no dia 8 de junho em Buenos Aires por 3-1 em partida válida pelas eliminatórias. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias recebe na edição de hoje o Idemar, o primeiro goiano a vestir a camisa da seleção brasileira. Até no bloco anterior, Idemar, nós falávamos sobre a sua relação com o Renato Gaúcho e até sobre as brincadeiras e tudo que acontecia na convivência da seleção brasileira. Mas antes efetivamente da gente tratar um pouco mais dessa sua relação com o Renato, quero saber de você. Você era pão duro? É verdade? Pão duro não, mas mão fechada sim, né? Talvez assim, Rafael, por tudo que eu vivi, né? Então, tipo assim, eu vivi uma infância muito pobre, né? Desde que eu era criança em Damolândia, que eu já aos 7 anos, né? Meu pai levava a gente pra roça pra capinar. Então, a gente já, desde 7 anos, a gente já trabalhava. Vindo pra Goiânia, Damolândia, você ainda tinha uma vida melhor, né? Em termos de comida. Nós tínhamos na ocasião uma casa própria. E vindo para Goiânia, a história realmente ela mudou, né? Ela mudou por as dificuldades que nós tivemos, logo de adaptação, de meu pai arrumar uma colocação que realmente era muito difícil. Meu pai era pedreiro na época, então foram realmente um momento difícil. Então vivi momentos muito ruins, né? Nesse período, né? De trabalhar, do que eu falei para você. Eu peguei um período de futebol que praticamente no Brasil eu ganhei muito pouco dinheiro, né? Na minha passagem nesses clubes que eu passei, não se ganhava dinheiro como se ganha hoje. Hoje você faz a sua independência financeira praticamente em 2 anos, você fazendo você jogando 6, 7 jogos bons, você faz um contrato aí que você faz a sua independência financeira. Por todos esses momentos que eu vivi na minha vida, na minha infância, porque de repente você queria comprar um tênis, você não tinha condição de comprar. Você queria comprar uma bola para jogar, você não tinha condições de comprar. Você tinha que deixar de comprar a bola para você comer, senão você passava fome, né? Às vezes eu ia na casa dos meus amigos para comer, com vergonha de falar pro meu amigo, pro pai do meu amigo, que eu não tinha o que comer em casa.
Você entendeu? Até eu vivi isso na própria categoria de base do Goiás, porque eu saía daqui da Vila São José para ir lá na Serrinha treinar, eu andava 7 km para ir e 7 km para voltar, porque eu não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. Às vezes tinha dia que eu não tinha nem o que comer para treinar. Então eu tinha que treinar às vezes com fome e tinha que voltar depois para casa a pé ainda, porque eu não tinha essa coisa. Os meus filhos hoje, eles vivem no paraíso, né? Porque meus filhos hoje, ele mora num lugar bom, ele tem um carro para andar, você entendeu? Talvez as pessoas coloquem isso aí, não, o Idemar é pão duro, mão fechada. Não é, porque, tipo assim, eu sempre, desde criança, valorizei muito isso aí, pela a dificuldade, pelo sofrimento que foi para mim chegar a ser um atleta profissional. Até hoje realmente eu valorizo isso, então eu passo isso aí para eles. Como é que foi essa história com o Renato Gaúcho? A minha história com o Renato Gaúcho é que nós fizemos realmente uma grande amizade, né? Tanto eu como o Gaúcho, centroavante, né? Então a gente morava lá nas concentrações, então nós ficava eu, o Gaúcho e o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho na infância dele, ele teve um amigo, né? Assim, um amigo muito parecido que ele falava pra mim, muito parecido. Foi uma das grandes pessoas que ele... Foi um parceiro dele que ele trabalhou numa padaria de padeiro com esse cara, fazia pão. Então, assim, ele disse que gostava muito desse amigo dele. E esse amigo dele faleceu, o amigo dele chamava Ferreira. E ele me pôs pela convivência que a gente teve, né? Ele me pôs esse apelido de Ferreirinha. E realmente esse apelido pegou, viu? Idemar, agora há pouco nós falávamos sobre o seu primeiro jogo vestindo a camisa da seleção brasileira. Foi esse jogo contra a Alemanha Ocidental. Como você ficou sabendo? Hoje, os jogadores ficam sabendo através da TV a cabo, através do site. Logo aparece alguém, liga no telefone celular, manda um torpedo. Como você ficou sabendo? Você que foi o primeiro jogador do futebol goiano a ser convocado pela seleção brasileira. Como é que foi? Você estava em casa? Você estava no ônibus? Você estava indo a pé lá pro Goiás? Não, eu ia treinar no período da tarde, tinha treinado de manhã no Goiás e almocei e logo em seguida a gente ia treinar à tarde. Aí no período da tarde o Cajuru foi na Serrinha, né? Foi lá no treino do Goiás e falou: olha, eu não quero te adiantar nada não, mas tem um furo lá da imprensa do Rio de Janeiro, tá falando muito de uma possibilidade de uma convocação sua para a seleção brasileira, e eu queria fazer no período próximo da convocação que o Carlos Alberto Silva vai fazer, como você trabalhou com ele, você fez realmente, foi muito bem trabalhando com ele, e há uma possibilidade de você ser da lista para ser chamado para a seleção brasileira. E eu gostaria no momento da convocação, eu queria ir na sua casa e ficar lá para fazer uma cobertura no momento da convocação. Eu falei para ele: pô, Marcos Júlio, mas vamos deixar as coisas acontecer e tal, de repente vai estar lá, as coisas não acontecem, vai criar uma expectativa. Eu particularmente, eu não tô com essa expectativa, ainda de seleção brasileira, porque o Carlos Alberto Silva, agora que ele está começando, né, na seleção brasileira, então eu particularmente, eu sei que eu estou atravessando um bom momento dentro do futebol brasileiro, fazendo uma campanha boa dentro do campeonato, mas eu não quero criar essa expectativa, porque se depois ela não acontecer, eu vou ficar triste. Então eu prefiro deixar como tá. Se aconteceu, bacana, se for hoje, ou se, quem sabe, do jeito que eu tô jogando lá na frente, de repente vai aparecer uma outra possibilidade. E ele falou: não, então tá tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu já tava morando aqui no setor Coimbra, né, onde minha mãe mora ali. Cheguei lá, tava todo mundo já armado lá. Foi meu amigo, e televisão chegando, TV Base Central e tudo, e ele, uma correria. Foi, rapaz, mas que loucura. E o pessoal foi chegando, o pessoal parando na rua, um tumulto danado. Falei: pô, mas eu falei pra você que pra gente esperar as coisas. Não, o furo é muito grande e tal. Eu falei: poxa, rapaz, mas você tá me deixando numa situação, né, jovem, né, assim, sem muita experiência. Pô, você tá me deixando numa situação muito grande. Então ficamos aguardando em casa. Logo que eu cheguei do treino, ficamos aguardando. Ele me fez até na ocasião, já vestiu uma camisa da seleção brasileira. Parece que, eu acho que ele já estava até sabendo realmente disso aí. E
veio realmente a convocação logo em seguida, né? Nós ficamos assim, eu cheguei mais ou menos, estava praticamente 1 hora antes já da convocação, e as pessoas me ligando, uma armação, né? Uma armação do Jorge Cajuru, como sempre, né? Como se diz, o mestre da comunicação brasileira. A comunicação, realmente, assim, ele é uma pessoa também, assim, que eu tenho muita gratidão por ele. E a convocação aconteceu, né? Ela veio, então foi, assim, uma explosão realmente de alegria. Poxa vida, eu, né? Primeiro jogador aí para uma seleção brasileira do estado de Goiás, né? Realmente muito orgulhoso de estar representando o nosso estado, de representar realmente o Goiás dentro da seleção brasileira. Então, para mim foi gratificante, e a alegria do povo, né? A alegria dos amigos, enfim, de todo mundo, da família, do torcedor do Goiás, do torcedor do futebol goiano, né? Então, assim, porque eu tenho um grande respeito por todas as torcidas do nosso estado, né? E assim vai. Então, foi realmente, assim, uma coisa gratificante que jamais eu vou esquecer, né? Porque vestir a camisa da seleção brasileira, não importa às vezes se é realmente um jogo. Você falou que o Cajuru montou a armação aí junto com a sua mãe, com a sua família, e assim, o momento de saber, foi rádio, foi TV, foi uma ligação, como é que foi? Não, fiquei sabendo no momento, nós já próximo ali da convocação, aí abriu o canal da Globo, até vendo o Elcio Venâncio e o Apolinho, né? Eles que deram realmente essa notícia, né? Da minha convocação da seleção brasileira, falou meu nome na rádio, né? Então foi assim uma coisa marcante, de ver alegria, de ver também assim, porque eu lembro que antes disso, uns 10 dias, 15 dias atrás, então o Cajuru brigava muito por isso, por essa convocação minha, por um momento que realmente eu estava vivendo dentro do futebol brasileiro, né? Então, em São Paulo, quando a gente ia para São Paulo, Rio, tudo, do trabalho, da divulgação, da expectativa dele, dessa minha convocação. Então, assim, ele foi realmente uma pessoa, assim, não só ele, mas como o presidente do Goiás, né, seu Arley Pinheiro, foi realmente fundamentais nesses momentos, né, de convocação também de seleção brasileira. E as pernas tremeram bastante ou não? No momento sim, né, no momento, até que antes não tinha assim talvez naquele momento aquela expectativa ainda não, mas logo que saiu essa convocação, foi não, agora realmente chegou meu momento e eu vou realmente valorizar muito essa camisa da seleção brasileira, e eu vou honrar nosso país, né? Mesmo sabendo que o Brasil está aí quase 20 anos numa dificuldade muito grande, numa cobrança muito grande do torcedor brasileiro com a seleção brasileira, por passar esses quase 20 anos sem essa conquista, né? Então, assim, foram realmente coisas muito lindas que aconteceram na minha vida. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a emoção de vestir a amarelinha. Combinado? Combinado. Você fica agora com o quadro Biografia. Biografia. Os personagens da nossa história. Tomás de Aquino Gonçalves nasceu no dia 7 de março de 1933, em Conquista, no interior de Minas Gerais. O atacante defendeu Goiânia e o Goiás, mas onde mais brilhou foi no Atlético Mineiro. O jogador era conhecido pelo apelido de Tomazinho e jogou nas equipes goianienses nos primeiros anos da década de 50. Em 1954, se transferiu para o Galo Mineiro, onde permaneceu até 1958.
Em seguida, partiu para São Paulo, onde defendeu o Palmeiras nos 2 anos seguintes. De volta a Minas Gerais, Tomás jogou outra vez pelo Atlético e atuou também no rival Cruzeiro. Na equipe celeste, Tomazinho encerrou sua carreira em 1960. Em seguida, o craque se tornou treinador de futebol e comandou todas as grandes equipes de Goiânia. Tomás de Aquino Gonçalves é irmão do treinador Paulo Gonçalves. Atualmente ele mora em Goiânia e aos 81 anos segue muito lúcido. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta no bloco final do Futebol de Goiás e suas histórias no oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Nossa atração de hoje, o Idemar, o primeiro goiano a vestir a camisa da seleção brasileira principal, Geliezer. Idemar, qual foi a sua sensação quando o Carlos Alberto Silva lá no banco falou: Idemar, vem cá, agora você vai entrar no jogo? Primeiro eu fiquei numa expectativa grande no jogo Brasil e Chile, né? O Brasil parece que ganhou o jogo de 3-1 no Chile, lá em Uberlândia, na inauguração do estádio. E eu fiquei numa expectativa muito grande naquele jogo de entrar, né? Nós estávamos aquecendo. Eu fiquei numa expectativa grande demais de vestir, de fazer meu primeiro jogo com a camisa da seleção brasileira, mas não foi daquela vez, eu só fiquei realmente no banco, né? E no jogo já aqui em Brasília, contra a seleção da Alemanha, foi onde eu tive realmente essa oportunidade de vivenciar aquele frio na barriga, quando ele me chamou, pôs a mão no meu ombro, né? E a vontade era tão grande de jogar, que fosse 1 minuto na seleção brasileira, que eu nem lembro quem saiu no jogo para mim entrar no jogo, sabe? Não deu nem para perceber, né? A expectativa de fazer esse primeiro jogo com a seleção brasileira, então não dá para ter lembrança realmente do que aconteceu, não. Você não lembra, eu lembro. Foi o Pita que saiu para você entrar. Foi o Pita, né? Um craque, um gênio, né? Um gênio da bola, né? Um grande jogador que logo no jogo seguinte eu fiz um meio campo com eu, Giovani, Toninho da Portuguesa, que era um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, e o Pita. O ataque com o Bebeto e o Osh, né? Que era o artilheiro do campeonato, também o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi realmente talvez o grande jogo da minha vida, né? O jogo da minha vida, o jogo que nós ganhamos do Equador de 1-0, gol do Bebeto, parece gol do Bebeto, e eu fui considerado pela imprensa brasileira como... Foi do Washington? Do Washington. Do Washington, né? Do Washington. Tô lembrando mais que você. É, mais do que eu, né? Porque eu já tô velho, você é jovem, né? Então, vai ficando velho e você vai perdendo a memória. Eu acho que foi gratificante porque eu fui considerado por toda a imprensa brasileira como o grande nome daquele jogo. Ganhei quase todos os prêmios da imprensa. Então, pra mim, realmente foi muito gratificante esse jogo de ser titular da seleção brasileira e vestir a camisa 5 da seleção. Aí nessa ocasião já não era mais o Carlos Alberto Silva, era o Lazzaroni, e 89 já estava na boca do gol ali para a Copa de 90. Vestir a camisa, ser titular, você pensou naquele momento que estaria na Copa ali ou não? Com certeza, porque eu havia ter tido uma oportunidade de jogar um jogo 90 minutos, de ser eleito o grande nome da seleção naquele jogo, o melhor jogador em campo. Isso aí já deu realmente uma confiança e uma moral muito grande. Depois desse jogo, como se diz, a imprensa do futebol brasileiro realmente se rendeu pela apresentação que eu fiz dentro da seleção brasileira. Ela passou a me tratar, depois desse jogo, realmente diferente, me tratar como um grande jogador mesmo, porque eu tinha feito um grande campeonato brasileiro e jogava num time intermediário do futebol brasileiro, né? E na seleção brasileira, com esse jogo, eu pude mostrar a toda a imprensa do Brasil que eu tinha, sim, condições de ser titular da seleção brasileira, né? Então, para mim, foi gratificante. E ao mesmo tempo foi essa infelicidade que eu tive uma fratura, né, na perna, e fiquei praticamente no período da Copa já sendo
um nome praticamente certo para a Copa de 94, eu acabei ficando fora da lista. Demar, eu queria que você comentasse como é que era a pressão para vocês jogadores, porque o Brasil vinha aí de uma sequência de 20 anos sem ganhar, né, na Copa de 90, e até 94 eram 24 anos sem um título mundial. E até foi marcado muito a era Dunga naquele jogo, né, o Brasil acabou perdendo para a Argentina. Como é que era isso para os jogadores, essa cobrança, essa pressão, esses questionamentos, esse longo período de jejum? Muito difícil, né? Porque hoje se está mais fácil dentro de uma seleção brasileira. Não existe aquela cobrança na seleção brasileira como foi o período da minha época. Talvez assim, o Brasil vinha de alguns fracassos principalmente dentro de Copa, né? Que foi a Copa de 82, a Copa de 86. Mesmo o Brasil ter tido um grande time, de ter feito uma campanha muito boa, de ter realmente uma geração espetacular, né? Que essa geração dos anos 80 até os anos 90 foi uma geração de grandes jogadores, de grandes craques do futebol brasileiro. Então nós passamos por momentos realmente dentro da seleção brasileira, momentos ruins dentro da seleção brasileira, por a cobrança excessiva, né, por a cobrança de resultado, e isso atrapalhou muitos jogadores dentro da seleção brasileira, grandes jogadores que atravessavam grandes momentos dentro de seus clubes, jogadores que jogaram em time grande, que teve realmente conquistas dentro das equipes, acabava chegando na seleção brasileira com uma cobrança, né? Eu no período de seleção brasileira, eu e o Raí, nós conversávamos muito, né? E o Raí foi um dos jogadores assim que sofreu realmente uma cobrança muito grande da seleção brasileira, nunca conseguiu praticamente ter uma regularidade da seleção brasileira por essa cobrança, por ser realmente também o camisa 10 da seleção brasileira. Então nós passamos assim momentos realmente difíceis com a camisa da seleção brasileira, né? Não é o que se vê hoje, essa condição que esses atletas têm de uma seleção do momento, talvez está passando quase 24 anos sem uma conquista. Hoje não, hoje o Brasil está sempre conquistando, vencendo algumas Copas. Isso aí realmente ajuda, dá confiança. Então hoje realmente está mais tranquilo. E lá neste gramado Serra Dourada, que você tanto almejou jogar e jogou, quais as lembranças assim que você guarda na sua memória? Grandes lembranças, né? Eu guardo as lembranças no jogo contra o Internacional de Porto Alegre, né, que eu fiz 2 gols de falta no Serra Dourada, no Ademir Maria. Ademir Maria, sempre que eu falava com ele falava: você acabou com a minha carreira, porque eu fiquei 10 anos no Inter na reserva, né, praticamente quase 10 anos na reserva do Tafarel. O dia que eu tive a oportunidade de jogar no Serra Dourada, você me faz 2 gols de falta que eu não consegui nem sair do lugar, nem ir na bola eu não consegui. Então, você acabou de enterrar a minha carreira, né? Foi esse jogo contra o Internacional, praticamente o jogo da minha estreia com o Goiás, jogando de lateral esquerdo, que a minha posição era um segundo volante. E na ocasião o Carlos Alberto Silva precisou de mim para mim jogar na lateral esquerda. E na ocasião o Renato Gaúcho era o melhor jogador do mundo, que tinha vindo do Campeonato Mundial, que o Grêmio tinha ganhado o Campeonato Mundial, e era o grande nome do futebol brasileiro. Eu consegui marcar ele, fazer talvez um dos grandes jogos meu com a camisa do Goiás, um dos grandes jogos que eu fiz com a camisa do Goiás, e um jogo que eu joguei também contra o Vasco da Grama aqui com o Goiás, um 4-0 com a camisa do Goiás. Eu joguei realmente demais com a camisa do Goiás nesse jogo. Então foram jogos realmente assim inesquecíveis. Eu fiz grandes jogos principalmente com a camisa do Goiás, né? Eu fiz jogos realmente memoráveis com a camisa do Goiás. Então são coisas assim que você realmente não esquece. Eu tive muita alegria, principalmente ali dentro das 4 linhas, quando eu entrava ali, como se diz, com todos os problemas que eu tinha, eu falava: vocês vão ficar aqui fora, do lado de fora agora eu vou me divertir, eu vou dar alegria por esse povo, né? Então agora não tem problema, não tem nada, né? E
Graças a Deus, nesses 15 anos que eu joguei futebol, praticamente quase 15 anos, 13 para 15 anos, eu dei realmente muita alegria em todos os clubes, praticamente em todos os clubes que eu vesti a camisa desse clube, eu fui realmente muito feliz. Muito obrigado, então, Idemar. Esperamos receber você outras oportunidades aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. É um prazer realmente muito grande. Eu fico realmente agradecido por essa oportunidade e de antemão também agradecer vocês, parabenizar vocês pelo esse trabalho, por valorizar realmente os grandes atletas, os atletas realmente que marcaram a sua história, principalmente no nosso estado. Então, esse programa de vocês vai ser um programa que vai dar realmente muita alegria ao nosso estado, ao torcedor que vai acompanhar. Então, um abraço carinhoso e agradecer mesmo. Eu estou realmente muito feliz por essa possibilidade de estar aqui nessa mesa com vocês. E após esse bate-papo todo especial com o Idemar, o primeiro goiano a vestir a camisa da seleção brasileira, vamos finalizar esta edição mais que especial do Futebol de Goiás e suas histórias com o Museu do Gol. O maior talento da narração esportiva do país, o Ronair Mendes, vai chacoalhar com o gol da seleção brasileira sobre a Holanda. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Depois do épico duelo pela fase semifinal da Copa do Mundo da França, em 1998, quando o Brasil venceu nos pênaltis os holandeses, o reencontro das duas seleções aconteceu em Goiânia, em junho de 1999. O Brasil venceu por 3-1, com gols de Amoroso, Leonardo e Frank de Boer contra. Ronair Mendes narrou assim o primeiro gol canarinho. O Rivaldo ganhou, já passou pelo Conterman, vai sair na cara do gol, limpou, vai chacoalhar, vai bater, limpou, insistiu, Amoroso pediu, vai chacoalhar, atenção, bateu, chacoalhou! Amarelo, azul, anil é do Brasil. Amoroso, agora valeu. Amoroso chacoalhou. Amoroso matador, o chacoalhador. Amoroso é demais. Amoroso é alegria, Amoroso é festa, Amoroso é Brasil. Amoroso é uma loucura essa figura. Quando o meu relógio marcava 21 minutos do primeiro tempo, o Brasil balança. O Brasil sacode, o Brasil chacoalha. Brasil é show, Brasil é gol. Amoroso não falha. Amoroso chacoalha, Brasil 1. Holanda 0 e a galera do Zeca Dourada vibrou. A bola entrou na rede, chacoalhou. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 19 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a audiência do prefeito de Inhumas, Jorge Queda, o deputado federal Ronaldo Caiado e os colegas Jânio José e Rodrigo Augusto Ubaraque. Críticas, sugestões e contribuições de arquivos e imagens, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y ou Z, ou envie e-mail no futeboldegoias@gmail.com. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Preparou, correu e chutou.